Tudo por culpa da OTAN. Este artigo foi traduzido e publicado pelo Instituto Rothbard e narrado por Rafael Oliveira. Quando o governo Bush anunciou em 2008 que a Ucrânia e a Geórgia seriam elegíveis para a adesão à OTAN, eu sabia que era uma ideia terrível. Quase 2 décadas após o fim do Pacto de Varsóvia e da Guerra Fria, a expansão da OTAN não fazia sentido. A própria OTAN não fazia sentido. Explicando meu voto não em um projeto de lei para endossar a expansão, eu disse na época, aspas, a OTAN é uma organização cujo propósito terminou com o fim de seu adversário do Pacto de Varsóvia. Esta atual rodada de expansão da OTAN é uma recompensa política aos governos da Geórgia e da Ucrânia, que chegaram ao poder como resultado das revoluções apoiadas pelos Estados Unidos, as chamadas Revolução Laranja e Revolução Rosa. Fornecer garantias militares dos Estados Unidos à Ucrânia e à Geórgia só pode sobrecarregar ainda mais nossos militares. Essa expansão da OTAN pode envolver os militares dos Estados Unidos em conflitos não relacionados ao nosso interesse nacional. Fecha aspas. Infelizmente, como vimos na semana passada, meus medos se tornaram realidade. Não é preciso aprovar as ações militares da Rússia para analisar sua motivação declarada. A adesão da Ucrânia à OTAN era uma linha vermelha que ela não estava disposta a ver cruzada. À medida que nos encontramos em risco de uma terrível escalada, devemos nos lembrar de que não precisava acontecer dessa maneira. Não havia vantagem para os Estados Unidos em expandir e ameaçar expandir a OTAN até a porta da Rússia. Não há como argumentar que estamos mais seguros por isso. A própria OTAN foi um grande erro. Quando em 1949 o Senado dos Estados Unidos votou inicialmente sobre o Tratado da OTAN, o senador Robert Taft, conhecido como Senhor Republicano, fez um excelente discurso sobre por que votou contra a criação da OTAN. Explicando seu voto não, Taft disse, abre aspas, o tratado é parte de um programa muito maior pelo qual armamos todas as nações contra a Rússia. Um programa militar conjunto já foi feito. Torna-se assim uma aliança militar ofensiva e defensiva contra a Rússia. Acredito que nossa política externa deve visar principalmente a segurança e a paz, e acredito que tal aliança tem mais probabilidade de produzir guerra do que paz. Taft continuou, se nos comprometermos a armar todas as nações ao redor da Rússia, e a Rússia se vê cercada gradualmente pelas chamadas armas defensivas da Noruega e Dinamarca, a Turquia e Grécia, pode formar uma opinião diferente. Pode decidir que o armamento da Europa Ocidental, independentemente do seu propósito atual, visa um ataque à Rússia. Sua visão pode ser irracional, e eu acho que é, mas do ponto de vista russo, pode não parecer irracional. Eles podem muito bem decidir que se a guerra for o resultado certo, essa guerra pode ocorrer melhor agora do que depois que o armamento da Europa estiver concluído. Fecha aspas. Como ele estava certo. A OTAN saiu dos trilhos muito antes de 2008, no entanto. O Tratado do Atlântico Norte foi assinado em 4 de abril de 1949, e no início da Guerra da Coreia, pouco mais de um ano depois, a OTAN estava muito envolvida na operação militar da guerra na Ásia, não na Europa. O propósito da OTAN foi declarado para garantir a segurança e a liberdade de seus membros por meios políticos e militares. É um trabalho mal feito. Acredito tão fortemente hoje quanto no meu discurso no plenário na Câmara de 2008, que a OTAN deve ser dissolvida, não expandida. Enquanto isso, a expansão deve estar fora de cogitação. Os riscos não superam os benefícios. O link para este artigo está na descrição do vídeo. Obrigado.